Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí no nosso assunto Mesopotâmia, né? Nós hoje vamos começar a falar de algumas das civilizações que habitaram aquela região, né? Então, relembrando aí o que nós vimos no momento anterior, né? A Mesopotâmia, né? Uma região localizada, né, entre os dois rios Tigre e Eufrates, né? Inclusive a tradução da palavra, né, é terra entre rios, tá certo? É a região que habita as cidades e as civilizações mais antigas que se tem notícia, tá certo? Lá no Oriente Médio, tá bom? Então vamos lá na nossa sequência, né? O que esse povo trouxe para nós? O que ele deixou, né? Qual foi o seu legado cultural, né, dos povos da Mesopotâmia, né? Então eu listei aqui algumas para a gente ter uma noção, né? Mas a invenção da escrita, né, foi talvez eu acho que a mais importante de tudo que eles deixaram para nós, né? A religião politeísta, a questão da astrologia e do horóscopo, né? Relacionar um pouco a vida das pessoas com os astros, né? Com a posição dos planetas, essas, né? Muitas contribuições na matemática, né? O primeiro código de leis, né? Para poder reger, para poder organizar uma sociedade, tá certo? O uso da lua, das fases da lua para o plantio. Então, alguns desses povos, né, se organizavam para o plantio, para a colheita, de acordo com a fase, né, da lua, tá certo? Consequentemente, né, um tipo de calendário de 7 dias, que nós chamamos de semana, tá certo? Algumas questões também em relação aos números, tá? Divisão do dia, né, em horas, minutos, né? A questão do círculo com a divisão de 360 partes, que nós chamamos de graus, né? Avanços na área da multiplicação, né? Na arquitetura, a construção de templos, de palácios, né? Os zigurates, tá? E o uso também do tijolo feito de argila, né? Que é o barro cozido. Então, tem muitas coisas que esses povos aí desenvolveram, criaram, aperfeiçoaram e deixaram, né, para os povos seguintes, né, como herança cultural, tá certo? Vamos lá. Os sumérios, né? Os sumérios, eles são o primeiro povo que habitou aquela região, né? Eles ocuparam o sul da Mesopotâmia, né? E lá eles criaram, construíram, né, as primeiras cidades, as mais antigas da humanidade, a cidade de Ur, Uruk e Lagash, né? Outra curiosidade desse povo, né, é que eles dividiram as suas cidades, eles chamavam de cidades-estado, né? Ou seja, elas eram um pouco independentes umas das outras, cada uma tinha um chefe que eles chamavam de patese, né? Era uma mistura de líder religioso e líder militar, né? Então, uma, 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 uma nova configuração aí, né? Nessa questão de poder, tá? Então, os sumérios tinham esse tipo de característica. Conforme eu falei, né, um dos legados, né, que os povos deixaram foi a escrita. E a escrita foi inventada pelos sumérios, tá? É a chamada escrita cuneiforme, porque as letras tinham forma de cunha, forma arredondada, né? Então, muito provavelmente, algumas das letras do nosso alfabeto, tá, tem origem aí nos sumérios, tá certo? Então, a letra C, a letra G, né, a letra U, a letra O, né, que são duas cunhas juntas, né? Então, elas têm herança aí dos sumérios, né? Tem outra situação também, aqui onde eles escreviam, né, onde eles registravam, que eram placas de argila, tá? Então,
eram gravadas, né? E essas placas de argila eram levadas, né? Aos lugares, de uma cidade para outra, né? Colocadas em praça, nas praças, né? Para que o povo tivesse noção, tivesse conhecimento do que estava sendo comunicado, tá certo? Outra invenção dos sumérios, a roda, né? A gente ouve muito aí, o pessoal fala, né? Ah, invenção da roda, invenção da roda. Os sumérios que inventaram a roda, né? É um aperfeiçoamento do que já se fazia antes, né? Porque antes eles tinham o modelo de tração, né? Era em cima de rolos, que eram toras de madeira. Então o que eles queriam puxar, eles colocavam essa tora de madeira, né? Puxava o objeto por cima dela, colocava outra tora de madeira na frente, puxava, colocava, né? Então aqui tem mais ou menos o que seria, né, o que foi esse aperfeiçoamento de acordo com os vestígios encontrados, tá? Até chegar no conceito da roda, né, duas rodas presas por um eixo, e esse eixo é que se prendia, né, no que ele seria um trenó, que a gente chama hoje de carroça, tá? Então a invenção da roda revolucionou, né, os meios de transporte, de cargas, né, naquela época, e usamos até os dias atuais, certo? Bom, além disso, né, os sumérios, por habitarem, né, uma região irrigada por dois grandes rios, né, então eles usavam, né, todas as técnicas possíveis naquela época. Então, técnicas de irrigação, canalizavam, né, a água desses rios para irrigar as plantações. Eles construíram barragens e diques também para armazenamento e uso dessa água ao longo do ano. Tá? Técnicas de metalurgia e bronze. Então, foram encontrados, né, muitos objetos fundidos, forjados, né, em bronze, um metal derretido. Né? Então, pequenas estátuas, pequenas esculturas, alguns capacetes, braceletes, né, alguns objetos de colares, joias, né, anéis feitos em bronze foram encontrados. E isso demonstra que eles já dominavam, né, essa técnica. Tá? E eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, isso também é uma característica importante dos sumérios, certo? Algumas dessas cidades sumerianas, né, que a gente fala, aqui a gente tem o mapa para poder ilustrar isso daqui, conforme eu falei no início. Os sumérios ocuparam o sul da Mesopotâmia, né? E algumas dessas cidades, né, as cidades-estados que eles construíram, criaram, né? A cidade de Ur, né, Lagash, Nippur, Uruk, Eridu, né, que são consideradas aí algumas das mais importantes. Tá? E aqui um exemplar de, de uma obra de arte, né, de uma escultura feita por eles na época. Eu acho interessante os detalhes, né, os níveis de detalhes que eles conseguiam fazer, né, os fios da barba, né, os olhos aqui, o contorno dos olhos. Eu acho isso bacana, sabe? Sabendo que eles não tinham ferramentas precisas, né? Ferramentas bastante aprimoradas como a gente tem hoje, e conseguiam um nível, né, de detalhes muito grande. Isso eu acho legal. Tá? Vamos lá. Os amoritas, né? É outro povo também importante da gente falar. Né? Alguns livros também falam falam em amorritas, tá? É o mesmo povo, tá bom? Esse foi um dos primeiros impérios, né, daquela região, né? Foi fundado pelo imperador Sargão I, tá certo? Ele unificou vários reinos, né, formando o Império Amorita, tá certo? E o centro
né, a capital desse império era a cidade da Babilônia. Então os amoritas são considerados também o primeiro império babilônico, tá certo? Mais para frente a gente vai ter um outro povo também que ocupou essa região e são conhecidos como os Novos Babilônicos, tá certo? Bom, eles eram povos, né, semitas que viajavam pelo Oriente até se fixar nessa região, né, da Babilônia. Eles são característicos, né? Como eu acabei de falar, eles são chamados de antigos babilônicos, porque os caldeus, mais para frente, né, são chamados de novos ou neo-babilônicos, tá certo? O governante que mais se destacou desse povo, né, é o Hammurabi, tá? Ele teve esse destaque porque ele criou, né, o primeiro código de leis escritas da humanidade. Até então, as leis elas eram baseadas, né, na tradição e eram transmitidas oralmente. Então eram contadas, né, de uma geração para outra, os mais velhos contavam para os mais novos, né? E essa questão da tradição oral, ela é complicada porque você não tem muita fidelidade, né, no que está sendo transmitido. A gente sabe que se você mudar hoje, né, uma vírgula de lugar, você muda toda uma entonação, né? A entonação de voz que você usa para falar, né, uma mensagem, você descaracteriza ela, tá? Então o Hammurabi teve essa preocupação, tá? E criou esse primeiro código de leis escritas, que foi chamado de Código de Hammurabi, que foi criado por ele, né? A curiosidade é que ele é baseado em uma lei popular da época, né? Chamado de Lei de Talião, tá? E a Lei de Talião ela é muito conhecida. A gente hoje fala, vez ou outra a gente ouve como um ditado popular, né? Que ela basicamente ela diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Tá? Que essas leis dessa época, né, do Hammurabi, da Mesopotâmia, dos Sumérios, elas eram baseadas, para eles, fazer justiça, né, era você ter a oportunidade de se vingar. Isso é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Então, o mal que você fez a uma pessoa, né, para fazer justiça, a pessoa tem o direito de fazer a mesma coisa com você. Então, né, o prejuízo que você causou para alguém, né, essa pessoa prejudicada tem o direito de lhe dar o mesmo prejuízo, olho por olho, dente por dente. Então, é um princípio de justiça baseado na vingança. Tá? Os povos antigos tinham esse conceito, que não é o conceito de justiça, né, que nós temos atualmente. Né? Atualmente a gente trabalha muito com a reparação, né? Tem sim a punição, mas não a vingança. Né? Então, mas o primeiro povo, né, que utilizou, né, um código de leis escritas. Então, vale o que está escrito. Não tem interpretação, não tem entonação, não tem mudar vírgula de lugar. Né? Então, é interessante por conta disso. E a partir daí, a gente vai perceber ao longo da caminhada aí, vários outros povos passaram a utilizar códigos de leis escritas também. Vários, né? E alguns desses códigos também ficaram importantes na humanidade, né? Roma, né? O Código Napoleônico, né? De Napoleão Bonaparte, tá? Mas quem começou tudo isso foi o Hammurabi, certo? Bom, os assírios, né? Os assírios eles também eram um povo semita, né? De pastores, né? Viveram, ocuparam a região ali próximo do rio Tigre, tá certo? E depois eles começaram a se armar, né?
e a expandir o seu território, né? E essa expansão do território deles foi muito rápida, né? E muito violenta. Os assírios, eles se mostraram excelentes guerreiros, né? E desenvolveram algumas técnicas, algumas armas para isso, né? E acabaram praticamente conquistando toda a Mesopotâmia, né? Chegando até o Egito. Tá? Algumas curiosidades, né? Por exemplo, um rei chamado Assurbanipal, que construiu uma biblioteca naquela época, né? Com 22 mil exemplares, né? 22 mil placas de argila com inscrições, conteúdo, leis, fatos, registros, né? Então isso também eu acho legal, né, contar isso, que desde essa época ele já tinha uma preocupação, né, de guardar registros para as gerações futuras, tá certo? Aqui um exemplo, né, do artesanato assírio também feito, né, entalhado, né, com muitos detalhes, né. A gente percebe aqui o antropomorfismo, né, uma imagem com o corpo de um animal, cabeça humana, né, essa mistura, né, que a gente lembra um pouquinho dos egípcios, tá certo? E por último, a gente fala dos caldeus, né, que também são conhecidos como os novos babilônicos, porque tempos depois eles ocuparam, né, a mesma região lá dos sumérios, dos amoritas, desculpa, né? Então eles são conhecidos também como os novos babilônios, tá certo? O rei mais conhecido deles, Nabucodonosor, tá? Expandiu né, teve uma liderança militar muito grande naquela época, tá certo? Foi um império que durou pouco tempo, né, 73 anos, e depois o Império Persa, que vinha numa expansão, né, muito grande, né, e dominou toda aquela região, tá? Dominou os caldeus, dominou os sumérios, dominou os acádios, né? Então teve toda uma série de conquistas naquela época, tá? Que é um assunto que a gente vai falar aí mais para frente, tá certo? Bom, por hoje era isso daí, tá certo? Então falamos aí dos povos que ocuparam a Mesopotâmia, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.